Dando continuidade ao que foi estudado sobre a teoria celular, agora nesse primeiro momento a gente segue com a composição química da célula ou a bioquímica celular, salientando, digamos assim, os principais elementos que a compõem. Então a gente pode fazer a grande primeira divisão, que é entre elementos inorgânicos e orgânicos. Dentro dos elementos inorgânicos, o que vai ser o principal tema desenvolvido nesse momento será a água, mas a gente tem a água e os sais minerais compondo essa parte, enquanto que na questão orgânica a gente tem proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas. Lembrando que essa parte orgânica, que constitui essa questão desses elementos orgânicos, o que chama a atenção sempre é a presença do elemento carbono e oxigênio, que caracteriza todas essas estruturas como orgânicos, enquanto que inorgânicos, de uma forma geral, não apresentam esses elementos. Tem algumas exceções, mas no decorrer da sequência a gente vai esclarecendo esses caracteres mais especiais da própria questão inorgânica. Mas o gráfico que vem na sequência aí, ele mostra muito bem qual é a proporção desses elementos na questão da constituição celular. A gente pode perceber que mais de 75%, há um cálculo aproximado de 85% é água, enquanto o segundo elemento que já parte de ser orgânico são as proteínas, depois em menor quantidade de lipídios. A gente vai ter a questão de hidratos de carbono, ácidos nucleicos e outras substâncias. Aí a gente pode dizer os próprios sais minerais e vitaminas, compreende a um número muito reduzido ali na porcentagem total, chegando a 1 a 3% do total. Mas quando a gente fala da questão água, que é o carro-chefe aí, a gente tem que entender primeiramente a questão molecular da água, de como ela é formada, aqueles dois hidrogênios, com união com o oxigênio ali, lembrando que o hidrogênio é positivo, enquanto que a questão do oxigênio é negativo, então dando essa bipolaridade da água, a gente tem 95% da água representa na questão do próprio nível celular, e a gente vai entrar em algumas características agora que representa a questão da importância em números desse elemento inorgânico, que é a água aí, no corpo humano. Se a gente for analisar em termos de números, aqui eu tenho aqui, 71%, vamos dizer, do corpo humano é água, digamos assim, 71% do peso corporal você tem de água. Na sequência a gente vai ver a questão do cérebro, ali 75% do cérebro é formado de água. A gente tem outras situações ali, que é tanto a questão do sangue, que 85% do sangue ali é formado de água, então a importância, ao momento do processo de desidratação profunda aí, transforma o sangue numa forma mais viscosa, e outras situações assim que a gente às vezes leva ao erro, que a pessoa associa não ter a existência de água, mas 22% dos ossos também são compostos de água, enquanto 75% dos músculos também formado de água. Então é só para a gente entender a importância da água na questão celular, primeiramente, e no sistema maior do próprio corpo humano. Se a gente for analisar uma questão vestibular, que envolve a questão do citoplasma, da presença de água, a gente tem que olhar qual é a importância e as funções que a água tem, principalmente para o organismo como um todo. Então a gente tem que cuidar muito bem na interpretação ali a questão do não estar correto, observar assim que tem uma sequência de afirmativas, boa parte delas estão corretas, o que leva a gente ao erro muitas vezes, porque aqui a gente tem que localizar a incorreta. Então assim, o citoplasma celular é composto por organelas dispersas numa solução aquosa denominada citosol, que é ali o próprio citoplasma. A água, portanto, tem um papel fundamental na célula. Das funções que a água desempenha no citosol, qual não está correta? Bom, a primeira ali, participação do equilíbrio osmótico. Então a gente sabe da osmose, aquela passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, que envolve a relação solvente-soluto, a própria osmose. Então tem água aí envolvida, então está correto. Agora a questão letra B ali, catalisa, quer dizer, acelera, catalisa também pode acelerar ou até mesmo retardar algumas questões de reações químicas. Quem faz essa função aí, principalmente um elemento orgânico, que a gente vai ver posteriormente, que são as enzimas, que são catalisadores. Então,
A água não tem essa função de catalisar reações químicas, principalmente a nível celular. Então essa letra B a gente separa porque ela já tem uma informação errada em relação à água, diferente da letra C ali, atua como solvente universal. Característica principal, quando a gente começa a trabalhar esse elemento químico, água, principalmente na questão celular, a gente já fala que é o solvente universal. Então a letra C também está correta, então a gente passa por ela. Letra D, participa nas reações de hidrólise, né? Só para a gente entender o sufixo lise ali, né? É sempre quebra, né? Hidrólise seria quebra com água, né? Então, para ter esse tipo de quebra, é necessário água. Então, está correto ali. E participa no transporte de moléculas, a gente entendeu até o transporte, né, das moléculas entre parte externa e interna celularmente depende da questão do fluxo de água. Então, todas essas questões aí são corretas, né? A única que está de forma incorreta ali é a letra B, que não catalisa informação nenhuma, digamos, de reações químicas. E se a gente for analisar outra questão interessante, é essa aqui, ó. Isso aqui envolve um pouco da física, a resposta, mas dá para entender uma forma geral aqui a questão da importância da água. Um ovo e um recipiente biológico perfeito contém material orgânico e inorgânico em sua constituição. Um de seus componentes é a clara, né, o albúmine, na verdade, né, formando predominantemente por água e também por proteínas. Caso a galinha reproduza antes da liberação do óvulo, ocorrerá a formação de um embrião no interior do óvulo. É mais uma introdução, bem questão do Enem, né, que tem sempre uma característica de informar antes de perguntar realmente o que interessa. Porém, para que esse se desenvolva, é necessário uma transferência de calor que ocorre durante um período em que as aves chocam os ovos. Tá? Caso a galinha saia do ninho temporariamente durante esse período, o desenvolvimento do embrião não cessará, em virtude da água no interior do ovo. Aí tem aquelas questões ali que a gente tem que entender. Por que esse processo, né, de desenvolvimento do embrião não ficar prejudicado com a saída da galinha em cima do ovo ali, porque ela está chocando, mantendo aquele calor. A gente tem até questões aí que a gente vai analisar com questões climáticas, que a gente sabe que a água, ela, ao ganhar calor, ela demora para perder esse calor. Então a gente vai chegar aí depois em uma questão mais específica. Mas vamos lá, diluir substâncias tóxicas. Tem nada a ver com a pergunta ali. Ser um solvente universal. Também não. Possuir um alto calor específico. Lembra que eu falei que é física aí, né? A água tem essa questão de um calor específico. Participação de reação de hidrólise ou elevado valor nutricional também não respondem nada a essa questão aí. A gente separa a letra C para ser analisada e a gente vê que a água ela possui um elevado calor específico, que faz o quê? A variação de temperatura ela fica muito lenta, né? A questão ali em condições normais. Assim, quando a galinha sai de cima do ovo para se alimentar, a variação térmica dentro do ovo é muito reduzida devido a esse calor específico da água presente ali na clara do ovo. Então não vai ter alteração que vá prejudicar o desenvolvimento. Então a gente consegue entender que a letra C ali seria mais correta, é a correta para a resposta que a gente está conversando ali sobre a questão da água e o calor específico nessa situação em especial aí, que é bem uma questão de Enem. Então a gente vai começar a entender assim, ó, os elementos, só para a gente retomar aqui, de uma forma breve, vou voltar aqui, tá? Composição química, grande separação, inorgânicos e orgânicos. Dentro dos inorgânicos a gente tem águas e sais minerais. Aqui a gente se deteve ao estudo da importância da água para a célula e principalmente para os seres vivos de uma forma geral. A gente depende da água. Tem algumas informações interessantes, assim, isso aqui já foi cobrado em outros momentos no Enem, que se ocorrer uma perda de 20% do total da água do corpo, né, isso é fatal para todos os organismos, né, que é uma desidratação de grau grave, né, então isso leva à morte na questão celular e do organismo de uma forma geral, né, e é o elemento natural responsável pela existência da vida na Terra. Então são as características principais da água, que a gente grava essas informações no primeiro momento para discutir mais com a composição geral com os demais elementos. Lembrando que essa aí é nosso importante saber que é o solvente universal. A gente vai falar da questão de soluto
e a sua relação com o solvente, e fecha esse momento aí até um próximo vídeo que já começa a tratar das questões entre os sais minerais e fechando a parte inorgânica celular.